A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, graças a Deus por tudo. Mais uma caminhada, caminhando e falando. Eu já caminhei bastante, graças a Deus. Estou em Preveronge, limite, né, de Preveronge, a 55 km de Genebra. Imagina ir a pé daqui a Geneve. E aqui, bom, é o limite entre Écublon e Preveronge. E a 55 km de Geneve. Bem, mas essa cerca aqui me chamou a atenção. Sistema, um curral das ovelhas com cercas elétricas. Não é novidade, né? Ali está o sistema de alimentação, de eletricidade. Basta encostar a mão aqui nesse fio aqui, um desses fios, para levar uma lambada, um choque. E ali estão as ovelhas. As ovelhinhas. Esse aqui também é uma ovelha chifruda. Ó, esse tempo moderno. É interessante como é que nós encontramos o reflexo, né? O significado, o significado do espiritual no material, no visível, no palpável, né? Espiritualmente, nós crentes salvos em Cristo Jesus, nós somos ovelhas do Senhor, né? Uma das figuras que o Senhor Jesus usou para retratar, para figurar, é as ovelhas. É a ovelha, o curral e o pastor, né? E o inimigo são os lobos cruéis, né? E depois também tem a imitação de pastor, que é mercenário. Quando ele vê o lobo vindo, ele pica a mula, ele foge e larga as ovelhas ao léu. Eu não estou criticando não, porque não estou falando com ar de deboche não, porque na vida real, quem já viu um lobo na vida real, dá pra gelar, irmãos. Eu acho que não tem quem não pense em correr. A primeira coisa que a gente pensa é fugir, né? Bom, tô falando por mim, né? Então, o Senhor Jesus usou figuras, né? Coisa dessa vida, para figurar, para retratar, para que os seus ouvintes viessem a compreender a sua mensagem. Então, ali no capítulo 10 do Evangelho de São João, se eu não estiver enganado, capítulo 10, nós encontramos uma linguagem figurada ali, onde tem o curral, tem as ovelhas, tem o pastor, fala do ladrão e salteador, ladrão e salteador, não é só ladrão não. Então, o que acontece? O curral, com suas cercas, o pastor, as ovelhas, aquele que entra no meio das ovelhas, a não ser pela porta, é ladrão e salteadores. Depois tem os mercenários, e tem o lobo, né? O lobo é cruel. O lobo não sabe o que é misericórdia, não sabe o que é bondade, não sabe. O lobo de natureza, ele é cruel. Não tem como passar a mão na cabeça de um lobo, acarinhar um lobo. Ninguém é louco de fazer isso. Então, os lobos são cruéis. Mas bom, aí eu estava pensando uma coisa: devido à multiplicação da iniquidade, da desobediência e da rebeldia, é para segurar, mas são coisas que o Senhor Deus não permite, né? Não aceita. Casinha bonita. Pode até alguém fazer isso, né? Usar cerca elétrica, né? Para impedir a entrada de bodes ou de lobos, e também impedir as ovelhas de sair para fora. Eu acho que mesmo se no espiritual, mas espiritualmente falando, que nós somos terríveis, né? De natureza, a nossa natureza humana, ela é terrível.
terrível, mas terrível mesmo, né? Então, o que que acontece? Não tem como, mas espiritualmente tinha que ser usar cerca, sim, cerca elétrica, né? Para impedir a entrada e a saída pela cerca, né? Eu digo assim, baseado na multiplicação da iniquidade, que é pecado, né? E o cabeça, e o principal desse pecado é a desobediência, né? Então o que que acontece? O que que acontece? Então, devido à multiplicação, né, tem que usar cerca elétrica. Meus irmãos, era para ter sido mais um caminhando e falando. Mas, graças a Deus por tudo. Caminhei, mas não saiu nada. Até tentei, né? Fiz esforço, mas não consegui falar nada. E há esses momentos, né, na nossa vida. Dizem que não é todo dia que a maré tá para peixe, né? Então nós dependemos da iluminação ou da inspiração, né? A gente fala, bom, falo por mim, né? Às vezes, né, consigo falar e por horas e horas, mas tem dias que não sai nada. Mas o que eu estava lembrando aqui agora, quando tá faltando, é que hoje eu estiquei, fui andando, né, distante. Quanto mais eu andei, é lógico, né? Quanto mais eu estava andando no sentido, eu estava distanciando de casa, né? E às vezes eu não faço atenção, não presto atenção. Então vou andando. Quando deu conta, eu estou mais distante de casa do que eu esperava estar. Aí, mas onde que está o problema? O problema está no retorno, né? Quando você está indo é uma coisa, mas quando você está voltando cansado, e aquele longo caminho para percorrer é outro. E isso nos faz lembrar do filho pródigo, né? Que é uma lição para nós. Aí, bom, então, um dia o filho pródigo, ele pediu a sua herança, e o pai deu, e ele foi para uma terra bem longínqua, foi distanciando da casa do pai e da presença do pai, né? Então, mas aí o tempo foi passando, né? Aí um dia ele teve a graça, né? A grandiosa e rica oportunidade de voltar, né, para a casa do pai. Mas aí que está o problema, né? Ele teve que percorrer todo o caminho que levou ele a distanciar, que levou ele à distância, né? Aquela distância, né? Então, isso retrata o espiritual. Nós descuidamos, né? E vamos nos distanciando, né? E há uma queda. Tem queda que ela é perigosa, mas perigosa mesmo, né? E é necessário também nós buscar compreensão da parte do Senhor Deus, nós buscar compreender a respeito da queda. Vai passar por aqui. A respeito do que é queda, né? Porque hoje em dia virou uma doutrina, né? A ideia de que somente pecado de adultério ou de adultério de foro sexual que é considerado cair, né? O fulano caiu, a fulana caiu, né? Isso é o que mais destaca. Mas na verdade, segundo a minha verdade, né? Não vai por mim, não. Nunca vão por mim, né? Porque quando falo com o propósito e na esperança de fazer o que houve pensar. Não é de doutrinar, de ensinar ninguém, não. Então, amados irmãos, há quedas sutis e enganosa, espiritual, né? Não é só na questão do adultério, não, né? Tem muitas outras quedas que o crente nem percebe que caiu, né? Mas, bom,
Aí, amados irmãos, a queda ela leva a distanciar. O crente ele não vê, ele não enxerga, esquece que ele não enxerga o que ele está fazendo. Né? Ele fica cego e vai distanciando, né? Vai deixando de examinar as escrituras, de consagrar, né? O consagrar é um conjunto, né? Separar no jejum, na oração e na meditação das escrituras. Depois no exercício da fé, no exercício do amor, quer dizer, né? Então, ele vai distanciando, nós vamos distanciando, né? Sem perceber. Só vai dar conta, irmãos. Nem todos têm essa graça da parte de Deus. Então o crente só vai perceber quando a herança que o pai deu acaba. E ainda mais um pouquinho ainda, né? A herança acaba, não é tudo, não é o suficiente ainda. Então é necessário, né, os amigos abandonar, né? E vir um desejo, né? Vir um estado de miséria, né? O estado de miséria espiritual. Isso é espiritual, não é físico, não. O desejar comer a comida que os porcos comem. A esse ponto, irmãos. A esse ponto na vida daquele que distancia de Deus e da sua presença, né? E poderia... Tem coisa que é meio delicada de falar, mas uma das arapucas, irmão, do caminho enganoso, é descuidar e deixar entrar na mente que a congregação onde nós congregamos é a casa do Pai. Entendeu? Eu não vou entrar em detalhe, mas cada um é cada um, né? E cada um deve, segundo a sua fé, e na certeza de que individualmente nós há de prestar conta a Deus, né? Ao Senhor Deus. Então, e se eu fosse aconselhar, eu aconselharia a orar a Deus, consultar as escrituras, meditar no que as escrituras dizem a esse respeito. Porque é muito sério, irmãos, é muito sério mesmo. E dizer que a congregação, ou a denominação onde nós vamos, e podemos trocar também, né? Se fosse a casa do Pai, nós estávamos trocando a casa do Pai, né? Então esse trem surgiu agora depois do ano 2000, né? Essa coisa de chamar o templo de casa do Pai. Eu vou ali na casa do Pai adorar o Pai, né? Uns demoniados, piriguete espiritual, né? Pode ficar bravo quem quiser ficar bravo, eu não tô nem aí. Eu tô falando segundo a minha certeza que o Senhor me deu. E é tão perigoso, irmãos, que com muita facilidade nós podemos ultrapassar, irmãos, a linha que faz a divisa entre o santo e o profano, né? E o escritor dos Hebreus, ele nos exorta. É uma exortação que deveria nos causar temor e tremor. Não sejais profano, como foi Esaú. Irmão, a gente tem que ter muito cuidado, irmão. Vem a cegueira de entendimento, né? Por causa do pecado, né? E o crente não vê, irmãos. Ele não consegue enxergar a tragédia que ele está fazendo, né? Por exemplo, tem muitos crentes, irmãos, que por não compreender as escrituras, estão participando da ceia do Senhor para a sua própria condenação, né? Por exemplo, examine-se se o homem é a si mesmo. Se nós julgássemos a nós mesmos, texto da Santa Ceia que nós sabemos de qual é salteado. Se não sabe, por desleixo, por desprezo às coisas santas de Deus. Então o que acontece, né? Como é que pode um crente que não tem compreensão do corpo do Senhor, que não sabe o que é discernir o Senhor e participa da ceia? Ué, é o crente verdadeiro e a palavra de Deus mentira? Não, é lógico que não. Se as escrituras dizem, né, Paulo recebeu do Senhor Jesus e disse, né, aquele que come e bebe indignamente, não discernindo, não compreendendo o corpo do Senhor, né, o tal come e bebe para a sua própria condenação. Então, se eu e você estamos participando da ceia, né, e sem discernir o corpo do Senhor, é lógico e claro que estamos participando para a nossa própria condenação, né? E o Senhor Deus não é culpado, né? Somos nós os culpados por desprezar o conhecimento do Senhor, né? E tem consequências, irmãos. Tem consequências. As consequências são graves. Graves, mais graves mesmo. Tem aqueles que escaparam, que o Senhor Deus deu escape, usou de misericórdia, deu escape, né? E os tais,
né? Vive advertindo como gratidão a Deus pelo escape que receberam do Senhor, né? Como gratidão a Deus, eles vivem advertindo. Faz lembrar de quando Ló, né, o sobrinho e filho de Abraão, que Abraão tinha como filho, ele foi sequestrado juntamente com os moradores de Sodoma e Gomorra. Vocês lembram que uns dos que foram levados cativo escapou. E a primeira coisa que ele fez foi correndo avisar Abraão, né? E o que Abraão fez? Vocês sabem muito bem. Então, amados irmãos, o que acontece? Né? De todos aqueles ali, um escapou, né? Um escapou. E ele fez algo, né? Ele foi fazer algo. Ele foi aquele que podia, que é Abraão, né? Mas bom, voltando ao assunto. Então, irmãos, com muita facilidade, nós podemos sim, irmão, por descuido, nós podemos ultrapassar o limite, irmãos. Sair do santo e entrar no profano, né? E o triste, irmão, é que nós não estamos tendo como antes. Chegando. Nós não temos como antes, crentes em Cristo Jesus, possuidor da graça de Deus, e para nos exortar, irmãos, nos repreender, né? Cuidado, vigia, não faça isso. Aqueles crentes que a gente chamava de crente, que aqueles crentes que era apelidado de crente dedo duro, era tudo para o nosso próprio bem, né? Então, aí para ausência de cercas, né? Que as cercas do curral foram derrubadas, aí nós estamos passando os limites, irmãos. Ultrapassando os limites, o Senhor Deus permite, irmãos. O Senhor Deus permite, entendeu? Então, a falta de conhecimento do Senhor, de conhecer ao Senhor, leva assim à destruição, à ruína. Uma vez o povo do Senhor pereceu por falta de conhecimento. E hoje, irmão, está clara a destruição espiritual, perecer espiritual, por falta de conhecimento, por falta de entendimento das Escrituras e do poder de Deus. Só não enxerga quem é cego. Mas vamos voltando ao assunto. Aí, irmãos, o filho pródigo caiu e foi distanciando. Depois, irmãos, tem a volta. E não é todos que voltam não, irmão, que conseguem voltar não. Os irmãos lembram da advertência, ou da exigência, da exortação da parte do Senhor a uma das 7 igrejas lá na Ásia? Lembra-te onde caíste. Então é da responsabilidade do crente lembrar. Aí ele vai tentar lembrar, ele não consegue. Aí ele tem que se humilhar perante o Senhor e pedir ao Senhor ajuda, para lembrar onde foi que ele caiu. Porque se não lembrar, irmão, o primeiro passo é lembrar onde que caiu, irmão. Se não lembrar, não tem, irmão, não tem escape. Tem que lembrar onde que caímos. Aí nós vamos aprontando, vamos descuidando, e depois para lembrar onde que caiu, que tropeçou e caiu. Lembra-te onde caíste e volta ao teu primeiro amor, ao o amor que Deus nos deu. Ele dá uma dose, para que nós venhamos experimentar e venhamos desejar mais, Então, a fé, a esperança e o amor, E sem amor, irmãos, sem o amor de Deus em nós, é tudo perdido, irmão. É tempo perdido, a caminhada pelo zelo, aquele cuidado, pelas coisas santas de Deus, Aí teve que lembrar onde que caiu, Tem que lembrar onde que caiu. Depois volta-te ao teu primeiro amor. Irmãos, eu estou numa luta, só Deus sabe, E temor, irmão. Um temor no meu coração que, se eu for ser sincero no meu falar, o temor proveniente de eu não saber, irmãos. Eu não sei, Eu não sei se vou conseguir voltar ao primeiro amor. Eu não sei, Então somente o Senhor Deus é quem tudo sabe. Lembra-te onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Do primeiro amor, das primeiras obras, eu lembro, irmãos. Lá atrás, quando a gente é novo convertido, acho que faz parte da fase de novo convertido, aonde a gente é zeloso, cuidadoso, tem aquela sede, aquele prazer de orar, de jejuar, de abster daquilo que é pecado, que a gente entende que é pecado, de deixar, a gente vai deixando os embaraços, todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, quase correr o caminho. Então a gente vai deixando. E isso, irmãos, é resultado do primeiro amor. E agora eu estou na luta, irmãos. Espiritualmente eu fui distanciando de igreja não, irmão. É uma coisa que me faz perder,
tem que até que vigiar, porque me causa ira. Né? Confundir casa, templo feito por mão de homens com casa do Pai. Um ajuntamento qualquer com casa do Pai. Então o que acontece? Eu descuidei, não de igreja, mano. Se o Senhor Deus permitir, se Ele permitir, né? O crente cai no engano e congrega numa igreja qualquer e tá aí, ó, pregando, participando dos cultos, ativo. Satanás, o ministério satanista, eles têm muitos adeptos, irmãos, dentro das igrejas. Tem muitos adeptos dentro das igrejas que aceitaram, né, fizeram aquele gesto de aceitar Jesus, como dizem, né? Passaram pelo batismo e estão na frente das igrejas, né? Com o propósito de impedir as igrejas de buscar a Deus em oração. Então o que acontece? Não vai por aquilo que eu digo, não. É lógico que não. Vai pelo que as escrituras diz. Olha os exemplos nas escrituras das 7 igrejas lá na Ásia. Será que aquilo não significa nada para nós hoje, não? Coisa que a gente tem que parar e meditar. Então, assim, aí o que acontece? Aí nós descuidamos e vai distanciando, né? Vai sendo... vai distanciando. Aí quando dá conta, irmãos, já esfriou, ou distanciou, né? Aí tem que voltar lá atrás. Aí tem que voltar, irmão, percorrer todo o caminho. E tem que percorrer o caminho, irmão, de retorno com propósito no coração, de se humilhar perante o Senhor Deus, na esperança. É a esperança. Caminhar na esperança, que se nesse distanciar o crente em Cristo Jesus perder a esperança que Deus lhe deu, já era. Sem a esperança, irmãos, perder a esperança, acabou. E essa esperança não é fabricada por nós, não, é dada por Deus, ela vem de Deus, dos céus. Então, se essa esperança esfriar dentro de nós não vamos, irmão. Não adianta tentar com um crente que perdeu, que a esperança esfriou dentro dele, morreu dentro dele. Pode falar do inferno, pode falar que vai acontecer. Sabe, Jack? E pode falar que Deus vai jogar no leito. E pode falar o que for, irmão. Embora que isso não... A responsabilidade de advertir, de avisar, não invalida e não anula o caráter de Deus, nosso Pai, que é o caráter de avisar, mesmo sabendo que o homem não vai dar ouvido, né? Então, o que acontece? Aí a gente vai distanciando, irmão. Não precisa ir pro mundo, não. Esse mundo que a gente chama de mundo, o mundo visível, não, irmãos. Precisa ir pra discoteca, pra droga, pra prostituição. Não. A gente tem que ter cuidado com essa visão distorcida. Mesmo dentro ali do ajuntamento, da congregação, do templo ali, frequentando e tudo, né? O crente pode estar perdido, cair e ficar ali prostrado, irmãos. E depois tem que voltar. Tem que percorrer todo o caminho de volta. E voltar, irmãos, caminhando. Quanto é maior a distância de partida, quanto maior é o distanciamento, depois é o sacrifício de voltar. Que só é possível pela esperança. Depois da esperança, espera aí. Posso tentar. Depois da esperança, irmão, é o propósito no coração. Se não retornar, irmão, espiritualmente retornar com o propósito de se humilhar na presença do Senhor, também não adianta, né? Mas bom, nós conhecemos a história parábola do filho pródigo, de qual salteado, não precisa nem ficar falando.